Bem-vindos a mais um episódio do It's All About Him. É tudo sobre ele podcast. Eu sou a Lívia, a sua apresentadora deste podcast, e eu já quero te pedir, já bem no comecinho, para que você curta, compartilhe e se inscreva nesse canal, para que muitas pessoas recebam a mensagem que aqui é falada, anunciada, porque aqui é um lugar da gente mergulhar e conhecer e se aprofundar sobre ele, sobre Jesus, sobre esta palavra. E eu quero te encorajar a ler o que tem aqui dentro dessa palavra. São promessas, são palavras de instruções, palavras de vida, aquilo que Deus, a história que Deus escreveu na vida de pessoas, pessoas como eu e como você. Ele escreveu a história dessas pessoas aqui neste livro. E hoje, através desses testemunhos, nós temos os percursores daquilo que o Senhor deixou para nós como exemplo de fé, coragem, perseverança, ousadia e conhecimento de quem Deus é. Neste lugar é o lugar mais seguro para que eu possa conhecer verdadeiramente quem é este Deus, o Deus da Bíblia. E eu te convido a estar conosco aqui hoje neste podcast. Se você chegou até aqui porque um amigo te enviou este vídeo, compartilha também com alguém que você ama, com alguém que você quer que conheça um pouquinho mais sobre ele. Hoje eu vou estar dando continuidade no meu testemunho. No episódio passado, eu contei um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre como eu comecei a minha caminhada com o Senhor há muitos anos atrás, né? E hoje eu estou aqui novamente. Na verdade, é o mesmo dia, né? Eu tô aproveitando, né, gente? A gente tem que ser esperta, né, gente? Gravar no mesmo dia, tá tudo aqui preparado, né? A mesma roupa. E por falar em roupa, gente, deixa eu até mudar aqui de posição. Vocês estão vendo essa calça brilhosa? Em breve vai ter um episódio aqui onde eu e uma pessoa vamos contar para vocês algo lindo que Deus fez por causa de uma peça de roupa, gente. Uma calça. Uma calça dessa. E olha que legal, caiu aqui, ó, o brilhinho. Por causa de um brilhinho, o Senhor fez algo maravilhoso na minha vida e na vida dessa pessoa. E já já vai ter um episódio para vocês saberem desse testemunho dessa calça. E engraçado, né? Eu tô aqui gravando no mesmo dia, né? Esse episódio não vai sair no mesmo dia, né? Ele não vai ser liberado no mesmo dia. Mas quando eu me arrumava para esse podcast, vocês estão vendo aqui que tá um estilo Lívia, quem me conhece, né, sabe, né, que tá uma Lívia mais chique, vamos dizer assim, mais arrumadinha. Eu gosto de me arrumar, gente, eu gosto de me arrumar. Mas, quando eu estava me arrumando, o Senhor falou comigo algo muito importante, eu quero compartilhar com vocês. Eu falei: "Senhor, eu queria muito usar minha calça brilhosa antes do episódio da calça brilhosa, eu posso?" E ele falou: "Claro, minha filha, usa a calça. Vai lá, coloca aquele terno preto, se arruma bem linda, porque você precisa incentivar outras mulheres a serem livres, como eu fiz você ser livre, porque essa Lívia hoje, ela era essa Lívia de hoje que parece ser muito resolvida, né, muito confiante, com a autoestima lá em cima, não foi bem sempre assim. Eu precisei passar por processos, né, por muitos processos, e o Senhor me curou de muitas coisas. E hoje eu quero te incentivar a ser uma mulher livre, livre para contar o seu testemunho, livre para testemunhar aquilo que o Senhor fez na sua vida, livre para usar o seu cabelo um dia liso, um dia cacheado, quem sabe, ou a voltar a se olhar no espelho e falar assim: "Uau, eu tenho valor, o Senhor me ama, Ele tem um plano e um projeto para a minha vida". A olhar para dentro de você
e procurar realmente fazer perguntas. Eu amo essa frase que o Corey Russell sempre fala, que é: "As perguntas são uma porta para a revelação". É uma porta para a revelação. Quando nós fazemos perguntas para o Espírito Santo, ele vai nos respondendo. E por que que talvez hoje você não se sente uma mulher livre? Quais são as cadeias? Quais são as coisas que te prendem? Na minha história, teve momentos que eu me senti muito presa, que eu não sabia quem eu era, que eu não fazia ideia de quem Deus era e de quem eu era. Mas Ele, com a sua graça e com a sua misericórdia, Ele se revelou a mim. E Ele começou a escrever a minha história. E Ele começou a me mostrar o que que Ele tinha preparado para mim. E eu quero luzinha, gente, eu quero luzinha. Quero luzinha porque é um podcast diferente. Então, toda vez que vocês verem esse formato de podcast, que hoje é aqui na sala, vai ter dia que vai ser em outro lugar, porque Deus está preparando coisas maravilhosas para nós aqui nesse lugar, nesse podcast. Aguardem, aguardem, aguardem. E aí, Cap, onde nós paramos na primeira parte do meu testemunho? Deixa eu pensar. Lembrei, Cap. Obrigada, Cap. Vamos beber uma aguinha, Cap, para a gente poder criar fôlego para contar essa segunda parte. Então vamos lá, gente. Eu, então, namorei com meu marido por 3 meses e a gente fez o compromisso de casar. Mas não foi assim, né, gente? Desse jeito aí que vocês estão pensando, né? Ai, em 3 meses organizou um casamento, comprou vestido de casamento, alugou o salão, contratou o bolo, o fotógrafo. Não, gente. O ano era 2001. Calma, respira. Naquela época não era assim, não tinha nem gente, não tinha celular, gente, celular com smartphone, não tinha smartphone, não tinha, não tinha. Não tinha WhatsApp, entendeu? Internet era bem limitado. Computador, então, era aquele, gente, quadradão, entendeu? Com aquele barulhinho lá, para poder a internet funcionar. Eu falei para vocês a minha idade lá no outro podcast, então não, abaixem as expectativas desse casamento que não foi bem assim, não foi bem assim que aconteceu. Claro que eu gostaria, né? Eu gostaria que tivesse sido assim, né? Que o Alexandre Freitas tivesse sido meu fotógrafo. Ah, ia ter cada foto linda. Mas não, não foi assim. O que que acontece, né, gente? Eu tinha acabado de me converter, gente. Acabado de confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. Porque, deixa eu voltar essa frase, né? Conversão é uma coisa bem mais profunda. Então eu não estava convertida, mas eu estava ali disposta a caminhar com Jesus, com esse Jesus da Bíblia que havia sido me apresentado pela minha mãe, pela Ima, através das orações da minha mãe. E, uau, deixa eu fazer um parênteses aqui, gente, que essa história estava já na minha mente para falar e eu não falei no primeiro. Deixa eu falar um pouquinho da minha mãe, gente, porque eu preciso honrar essa mulher maravilhosa que, através da obediência dela, através do quebrantamento dela, ela abriu portas para as próximas gerações na família dela e na minha família. Eu só estou aqui hoje por causa da decisão que a minha mãe tomou de seguir Jesus. E sabe como é que foi, gente? Olha isso. Eu preciso falar isso. A minha mãe, ela tinha ido para os Estados Unidos, né? Ela foi a primeira. Aliás, a minha mãe, um dia eu estava conversando isso com ela lá na última vez que agora esse ano em junho, que eu estava nos Estados Unidos, que esse é tema para outro podcast, porque eu fiquei 15 anos sem ir lá. Eu nem voltei, né, gente? Eu tô dando muito spoiler da minha história, né? Calma, Lívia, calma. Cadê? Não anotei, né, para me ter calma. Calma, Lívia, respira, respira. Mas voltando, estava conversando com a minha mãe, né, em junho desse ano, sobre as primeiras coisas, né? E olha que legal, a minha mãe foi a primeira a converter na nossa família. E a gente estava falando sobre algumas coisas, né, dela ter sido a primeira em algumas coisas, e ela me contou algo muito interessante. Eu falei: "Uau, mãe, que legal isso". Ela falou que a fazenda que ela nasceu, ela tinha um nome,
que agora eu não vou lembrar o nome, mas que ela nasceu na porteira. A minha mãe não nasceu no hospital, gente, ela nasceu na porteira. Será que foi isso mesmo? Será que eu não estou contando história errada? Não sei. Qualquer coisa eu edito, tá, gente? Qualquer coisa eu edito, coloco aqui numa legenda. Não preocupa, não. Mas foi isso. A minha mãe, ela foi a primeira a ir para os Estados Unidos. E quando ela voltou e acabou encontrando um cenário pelo qual ela não esperava, que foi uma separação, foi o divórcio. O meu pai e a minha mãe, eles são divorciados há muitos anos. Mas nessa época, quando a minha mãe passou por essa fase da vida dela de separação, de divórcio, foi muito difícil para ela, porque ela não esperava que isso acontecesse. Ela foi pega de surpresa. E ela ficou muito frustrada e ela teve uma tristeza profunda. Que naquela época a gente não falava muito de depressão, como é falado hoje, mas a minha mãe entrou numa profunda depressão. E essa profunda depressão fez com que ela tivesse desejo de tirar a vida dela. Então, um belo dia, ela entrou no ônibus lá em Belo Horizonte e ela decidiu que nesse dia ela iria tirar a vida dela. Ela iria para uma avenida bem movimentada e ela iria se jogar na frente do primeiro ônibus ou caminhão ou algum carro que passasse. E ela saiu de casa e ela contou para mim anos depois essa história. Eu só fui conhecer essa história anos e anos depois. Eu posso dizer talvez uns 10 anos atrás ou até menos. E ela deixou uma carta, ela falou que deixou até uma carta de despedida na casa que a gente morava. Mas neste ônibus, do lado dela, sentou uma mulher de Deus, corajosa, uma profeta, eu creio, porque ela entregou uma palavra para minha mãe e ela disse: "Esse essa coisa que você saiu de casa para fazer, não faça. Porque Deus tem um plano muito lindo na sua vida. Não faça isso que você saiu de casa para fazer." A minha mãe nunca tinha recebido uma palavra assim, profética. E ela foi tomada de um temor e ela desistiu daquele dia, daquele plano de tirar a vida dela. E ela deu a essa mulher no ônibus um cartãozinho da igreja, Igreja Lagoinha, lá de Belo Horizonte, para ela visitar. Naquele mesmo dia, minha mãe mudou a rota dela e ela foi para a Lagoinha, mas nesse dia estava fechada as portas. E olha que a igreja da Lagoinha, mesmo lá atrás, tinha cultos vários dias durante vários dias da semana e durante vários horários. Mas nesse dia específico estava fechado. A minha mãe voltou para casa, mas ela colocou no coração dela: amanhã eu vou voltar lá. E a minha mãe voltou, gente. E quando ela voltou, tinha um culto acontecendo ali, e ela me contou que ela não sabe como, mas quando ela menos percebeu, ela estava lá na frente confessando Jesus como o Senhor e Salvador da vida dela. E depois disso ela foi para retiros, que na época era o encontro com Deus, e ela voltou para casa diferente. E ela voltava cantando aquela música: eu, eu, eu quero é Deus. E ela só ficava cantando essa música. E eu, meu irmão e a minha irmã olhava e falava assim: pronto, agora ela endoidou de vez, né? Eu, hein? E a gente achava bem esquisito. A gente, é tão engraçado essas histórias, né? Lembrar disso. Que hoje a gente tá aqui, né? Como diz, Jesus, eu quero é Deus, eu quero Deus, eu quero. Enfim, gente, a minha mãe foi a primeira a abrir esta, como que eu posso dizer? Às vezes me faltam palavras. A minha mãe foi a primeira. Ela foi a primeira a encontrar Jesus. E através da decisão da minha mãe, eu, a minha irmã, o meu irmão, toda a minha família, o meu cunhado, as minhas sobrinhas, os meus filhos, todos eles têm a oportunidade de caminhar com Jesus por causa da decisão da minha mãe. Então, como é bom ouvir testemunhos, né? Como é bom saber que nós temos um Deus que deseja nos encontrar. E como eu falei no primeiro episódio, o que mais me incentivou a vir aqui contar um pouquinho da minha história é saber que a palavra de Deus, ela foi toda escrita por causa do testemunho, dos relatos, das histórias que aconteceram antes de nós. Então, eu quero te incentivar a prestar atenção na minha história e ir perguntando para Deus: Senhor,
Quais coisas que o Senhor fez na minha vida que eu tenho guardado só para mim? Você pode compartilhar com quem trabalha com você pode compartilhar com aquela amiga que você está orando, você pode compartilhar no ambiente de trabalho, na tua igreja. Não deixa de falar daquilo que o Senhor fez na sua vida, porque é maravilhoso o que Ele faz. Então vamos lá, né, gente? O meu casamento não foi dessa maneira que a gente imagina que é todo casamento que acontece geralmente, né, aquele passo a passo, né. Eu morava longe, né, eu morava do outro lado do mundo. O meu pai nunca foi para os Estados Unidos, meu pai permaneceu em Belo Horizonte. Então, o pedido de casamento, na época, foi feito o Richard pediu a minha mão para minha mãe, né. Depois, claro, a gente ligou para o meu pai, ele ligou para o pai dele, né, e tudo mais. Mas a primeira pessoa que nos autorizou, que abençoou a nossa união foi a minha mãe. E, gente, eu tenho as fotos, é muito engraçado. Nós fomos lá para Martha's Vineyard, fomos lá para a ilha, e a minha mãe conheceu ele pela primeira vez, e ele me pediu em casamento, gente, na beirada da praia, molhado, com bermuda de praia, tudo informal, tudo bem simples, nada, a gente não fez noivado, não fizemos nada. E a minha mãe aprovou, minha mãe orou, eu já tinha falado para ela antes, né, antes de eu ir, falei: "Mãe, a gente vai aí esse fim de semana, porque eu conheci esse rapaz e a gente está namorando tem mais ou menos uns 3 meses, e ele me pediu em casamento. Então, eu quero que a senhora, né, conheça ele e me diga, né, o que que você pensa". E eu tinha orado e falado com Deus: "Senhor, se o meu pastor e a minha mãe aprovarem esse casamento, é porque é do Senhor". Fiz uma prova com Deus, né. E orei muito também, né. Na época eu não tinha tanto discernimento, mas eu senti paz no meu coração de casar com meu marido, porque no comecinho do nosso namoro, a gente fez aquilo que a gente não devia fazer, sabe, gente? E aí, eu fui tomada de um grande arrependimento e conversei com as minhas amigas lá daquele lugar que eu trabalhava, aquelas 4 mulheres abençoadas, e elas falaram para mim, né, para mim orar, para me conversar com o meu pastor, e romper com esse relacionamento, se eu não estava me sentindo bem, né. Porque eu queria consertar a minha caminhada, eu queria caminhar em justiça, queria caminhar conforme a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus diz que a gente não deve abrasar antes de casar, né, que a gente deve se guardar para o relacionamento dentro do casamento. Mas como eu vim do mundo, como eu vim de outros ensinamentos, eu não consegui, né, me guardar e pequei. Só que eu me senti muito arrependido, o Espírito Santo me convencia de que aquilo não era a maneira que ele desejava para mim, para minha vida. E aí eu terminei meu namoro com o Richard. Terminei, gente. Eu falei para ele que, se ele quisesse continuar namorando comigo, que não ia ter tchaca-tchaca na muchaca, entendeu? E aí ele ficou muito bravo e a gente não conseguiu entrar num consenso e a gente terminou, eu terminei. Só que o término durou meia hora, gente. Eu terminei, ele desceu do apartamento que eu morava, ele desceu do apartamento e eu fiquei lá em cima em paz, fiquei bem em paz, porque as meninas tinham falado assim pra mim: "Se ele for de Deus pra sua vida, ele vai aceitar casar com você ou então viver um relacionamento de namoro sem a tchaca-tchaca na muchaca, né". E aí ele não aceitou, né, gente, não aceitou. Aí ele desceu, foi embora. E eu fiquei em paz, porque elas falaram: "Fique em paz, se for para ser de Deus, Deus vai fazer alguma coisa". E naquela época meu marido não era convertido também, só eu que tinha acabado de começar minha caminhada com o Senhor. E aí fiquei lá no apartamento tranquila, orei, chorei, claro, e falei: "Senhor, amém, é isso que o Senhor tem para mim, é isso que eu vou viver". Deu meia hora, ele voltou, gente. Ele voltou. E aí ele assim: "Tá, mas, então a gente tem que casar então? E tudo?". Falei: "Não, a gente não tem que casar, não tô te obrigando a casar, eu só tô dizendo que a gente não vai poder mais ter esse tipo de coisa no nosso relacionamento, a gente vai ter que ficar aí no beijo, no abraço, entendeu? Vamos caminhar o caminho da pureza". Eu nem usei essa linguagem na época, né, eu não tinha esse vocabulário, né, de crentez, né, na época, eu era nova convertida. E vamos lá, vamos continuar. Aí ele: "Ah, então tá".
e tal, ficou ali de boa. Vivemos. Fui trabalhar no outro dia, voltei para casa, chega ele todo alegre, todo ele alegre. "Aí eu quero te levar num lugar". Aí ele falou: "Ah, eu quero te levar num lugar". Falei: "Tá bom". E a gente foi, e aí ele me levou no shopping. Ai, gente, aí chegou lá no shopping, onde que ele me levou? Numa na loja de joias, gente, ele me levou. E aí ele me deu um anel, ele comprou um anel pra mim, comprou um anel pra ele. E naquele dia ele me pediu em casamento. Ai, foi tão legal, foi tão lindo, não foi nada daquelas coisas de hoje em dia, gente, de programar tudo, de fazer cenário, não tinha isso naquela época, gente, mas já foi maravilhoso pra mim, foi maravilhoso pra mim. Claro que eu disse sim, mas ao mesmo tempo eu falei pra ele que eu queria, mas que teria que ter aprovação da minha família, né, e do meu pastor. Aí ele estava de boa, gente, bem de boa, bem de boa. E aí tá. Aí eu orei, falei com as meninas, fui conversar com o meu pastor, antes de conversar com a minha mãe, porque a minha mãe morava em outra cidade, né. Então fui lá, conversei com o pastor Marco, e aí ele me deu conselhos muito sábios. Eu amo a vida do pastor Marco, ele me deu conselhos muito sábios. Ele falou pra mim: "Minha filha, eh, casamento com jugo desigual é muito pesado, mas a Bíblia também diz que a gente não deve viver no pecado, que é melhor casar do que abrasar. Quer dizer, é melhor você casar e consertar sua vida com Deus, porque o perdão de Deus ele está disponível para gente, está disponível para você, mas você tem que ter consciência de que você vai estar casando com um jugo desigual. E você é muito jovem. Você pode pedir perdão para Deus e continuar vivendo a sua vida sem esse relacionamento. Não é que ele disse assim para mim, termina, mas ele foi bem honesto comigo nas opções que eu tinha, porque eu tinha 20 anos, eu era nova, eu era jovem, né, eu não precisava casar assim no susto. Eu podia continuar namorando com ele por mais um tempo, eu tinha opções. Mas no meu coração, eu queria consertar minha vida com Deus e eu amava ele, né. Eu nunca tinha tido uma pessoa como ele, que era tão gentil, que cuidava de mim, que realmente gostava de mim, sabe. Então eu falei com o pastor, falei: eu tô orando, né, queria saber o que que o senhor tinha para dizer, mas eu também vou falar com a minha mãe". Aí ele: "Faz isso, conversa com a sua família, né, sua mãe é uma mulher de Deus". E aí nós fomos lá para a ilha, e aí a minha mãe conheceu ele, gostou muito, e ela até é engraçada, ela falou as motivações da minha mãe foi até um pouco engraçadas, que ela falou: "Ai, Lívia, assim, olha, eu já te entreguei para Deus, então se Deus colocou ele no seu caminho, para você ajeitar sua vida, para você, né, caminhar firme com o Senhor, amém, eu abençoo". E aí minha mãe abençoou. E a gente começou, né, gente, a programar ali, esperamos a aliança voltar e combinamos com o pastor Marcos dele fazer a oração, porque a gente ia casar no papel primeiro, né, a gente ia casar no cartório primeiro, e aí a gente ia programar, juntar um dinheirinho para a gente fazer uma cerimônia legal, esse era o prometido, tá. Cuidado, hein, meninas, vou dar um conselho para vocês, não casa com pressa, gente. Se claro, né, isso foi a minha história, né, não meu desejo aqui não é que ninguém imite a minha história, né. Eu acredito hoje, com todo o meu coração, que nós precisamos casar com o nosso amigo, com alguém que a gente conhece, sabe. A minha história, ela foi muito peculiar. Hoje, eu estou aqui contando, porque tem 24 anos que nós estamos juntos, é uma longa história. Vocês ainda vão ouvir outras partes da nossa história, né. Mas eu creio que se você hoje é uma moça que pode esperar, sabe, pode planejar, pode ter o apoio da igreja, dos teus pais, conheça a pessoa que você vai casar, faz curso de casamento, se aprofunda na palavra. Olha que privilégio você poder entrar num relacionamento tendo uma bagagem de pessoas que já trilharam, né, o casamento, que já passaram por tantas coisas. Comigo não foi assim, se eu pudesse eu voltaria atrás e pediria a Deus: "Senhor, coloca pessoas no meu caminho e do Richard para nos ajudar antes de começar". Não foi assim, mas Deus nos sustentou em tudo também, né. E
A gente se casou, gente. A gente foi lá no cartório, a gente casou, o nosso pastor nos abençoou, orou com a gente e a gente começou a trilhar o nosso caminho. E não foi fácil no primeiro ano, eu confesso para vocês que, pelo fato de eu estar muito sedenta de conhecer o Senhor, de estar me aprofundando na minha caminhada com Cristo, que a partir daquele momento eu rompi com o mundo e comecei a mergulhar profundamente, eu me entreguei completamente para servir ao Senhor, para conhecê-lo, e meu marido não. Então teve várias situações, assim, que a gente brigou, que a gente, teve atrito, mas eu quero falar algo muito importante, que esses dias o Senhor, me lembrou disso, na verdade, porque eu fiz um podcast sobre jejum e não lembrei de contar isso nesse podcast. Depois passou um tempo, eu sempre estou, né, buscando, conhecimento na palavra sobre esses temas, porque é algo que faz parte da minha vida, é algo que eu ensino sempre nos lugares que o Senhor me leva para ministrar, para compartilhar da palavra sobre o jejum. E o Senhor me lembrou que eu fiz algo radical. E eu quero falar algo muito importante para vocês sobre essa palavra radical. Porque quando a gente fala radical, a gente sempre leva para o extremo, né? Ah, é algo extremo. Mas você sabia que a etimologia da palavra radical não é extremismo, mas é raiz, é profundidade? A palavra radical, ela vem, eu não tenho agora aqui anotado comigo, mas eu vou deixar na descrição, tá? Que eu sempre faço isso. Eu coloco ali direitinho, tá na uma legenda. Mas ela vem desse lugar de raiz, de profundidade. Então, quando a gente fala assim que Jesus ele nos deu um amor radical, ele deu o amor mais profundo que tinha para ser dado, porque ele deu a sua própria vida por nós. E o nosso amor, a nossa devoção radical, ela não vem desse extremismo que hoje o mundo usa, essa linguagem de ser extremo, de ser fechado, sabe, quadrado ou até violento, né, vamos dizer assim. Mas não, é uma devoção radical, é uma devoção que ela tem uma profundeza em Deus tão grande, o nosso amor é tão profundo, a nossa necessidade de Deus ela é tão profunda, que nós desejamos entregar tudo para Ele de uma forma muito autêntica e muito, eh eh, como que eu diz, muito profunda, muito extravagante. E o jejum, ele é algo tremendo. Eu te incentivo, eu te encorajo a fazer propósitos de jejum com o Senhor. O jejum, ele não é uma troca, mas o jejum, ele treina a nossa carne a esperar em Deus. E eu fiz isso, porque eu tinha algumas amigas ali na igreja, eu tinha algumas mulheres que oravam pelos seus maridos há muitos anos. E o pastor Marco, na época, ele falou para mim, quando ele me aconselhou, ele falou até o nome de algumas irmãs e falou: "Olha, filha, a irmã tal, ela é casada há tantos anos, ela ora, ela é uma mulher de Deus, ela serve aqui na igreja, ela busca, e o marido dela até hoje não quis, não decidiu seguir a Cristo. Eu não desejo isso para você", e eu ouvia ele, mas eu queria muito, né, casar com o Richard, eu amava ele muito. E eu sei que o conselho foi genuíno, mas eu casei, eu escolhi, eu fiz a minha escolha. Mas eu lembro que nos primeiros meses, quando a gente começou a ficar com muito problema no nosso casamento por causa da fé, por causa que eu seguia a Cristo e ele não, porque a gente não brigava por outras coisas. A briga era isso, era a fé, era eu ir na igreja e ele não ir, dele ter ciúme, né, do tempo que eu ficava na igreja, quem que eu conversava, quem que eu não conversava. Então, eu falei, um dia eu acordei e falei assim: "Eu não vou ficar 10 anos esperando o meu marido vir para Cristo. Eu vou jejuar, eu vou orar e o Senhor vai alcançar o coração dele". E eu fiz um propósito com Deus que eu ia jejuar todos os dias da minha vida, 7 dias da semana, de segunda a segunda, até o Senhor encontrar o coração dele e ele se converter a Cristo. Aham. E eu jejuei, gente, todos os dias. Eu fiz um propósito de jejuar de meia-noite a meio-dia. Então, todos os dias, de segunda a segunda, eu estando trabalhando ou eu estando na minha casa. Fim de semana, se tinha churrasco, qualquer evento da igreja, estava a Lívia lá, jejuando.
jejuando. Eu não sei dizer ao certo, mas eu tenho na minha lembrança, na minha memória, que foi um período de menos de um ano, eu vou dizer ali 7, 8 meses, 9 meses, 10 meses, algo assim, que foi o meu período de espera da conversão do meu marido. E eu jejuei todos os dias. Lá no meu trabalho, quando dava o horário do almoço, eu ia para o banheiro da empresa, eu me ajoelhava e eu orava, e eu agradecia, e eu consagrava aquele período e orava pelo meu marido. Na minha casa eu orava, no carro eu orava, e eu fiz esse jejum até o dia que eu recebi um telefonema que eu chorei tanto, eu chorei tanto. O meu marido, na época, ele tinha um emprego durante o dia e ele fazia um bico, que a gente chama lá nos Estados Unidos de part-time job. Full-time job é quando você trabalha o período integral, né? Como é que chama aqui? Eu não sei. Período integral, como se fosse as nossas 8 horas de trabalho, né, diárias, né. Ele tinha esse trabalho e ele fazia um bico, que era um part-time, que era 4 horinhas de madrugada limpando um restaurante. E tinha um irmão da nossa igreja que limpava junto com o Richard. E esse irmão era uma bênção. Ele era crente em Cristo, ele era convertido. E ele estava semeando Jesus na vida do Richard e eu nem estava sabendo, gente. E nessa madrugada, ele compartilhando o amor de Cristo com o meu marido aceitou Jesus naquela madrugada e ele confessou Jesus como, salvador da vida dele, como Senhor e Salvador da vida dele. Quem me contou foi o irmão que me ligou. Me ligou, porque naquela época era chamada, tá, gente, não era WhatsApp não. Ele me ligou e falou: "Lívia, ontem de madrugada, o seu esposo confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele". Gente, vocês não têm noção a minha alegria. Como eu chorei, como eu chorei. Eu lembro que eu estava trabalhando, eu contei para as meninas, a gente celebrou, foi a coisa mais maravilhosa. E aí quando eu cheguei em casa, ele me compartilhou, porque, quando ele chegou de madrugada, eu não sei se eu estava dormindo, eu não vou lembrar desses detalhes. E aí, a partir daquele dia, ele começou a ir na igreja comigo, e aos poucos o Senhor foi transformando a vida dele, ele batizou, ele tinha ido no meu batismo, né, a gente ainda namorando, eu não lembro na época se a gente já estava casado ou se a gente estava namorando na época do meu batismo, e ele se batizou e a gente continuou ali na nossa história, mas para hoje, para esse episódio, nós vamos parar por aqui, porque já falei para vocês que, essas séries desses episódios sobre o meu testemunho vão ser, episódios menores, e para deixar também vocês curiosos, né, gente, porque eu sei que vocês gostam, né, vocês gostam de saber da vidinha do amigo, brincadeirinha, né, gente, não é fofoca. Mas é gostoso, né, ouvir o testemunho e o meu propósito aqui é realmente encorajar vocês a confiarem nesse Deus que escreve a nossa história, que faz milagres, que salva aqueles que a gente está colocando diante dele. Ai, não desanima, não desanima, porque o nosso Deus, o Deus da palavra, o Deus da Bíblia, ele é um Deus de promessas. Ele não é homem para mentir. Quando ele tem algo que ele falou para você, ele vai cumprir. Espera, não desiste. Se você está orando pelo seu filho, se você está orando pelo seu marido, se você está orando pela sua mãe, pelo seu pai, por um amigo, não desiste. Por alguém do seu trabalho, não desiste, porque Ele é um Deus que ouve as nossas orações. Ele está com as mãos estendidas, com os ouvidos atentos a ouvir aquilo que nós temos derramado diante da presença dEle. E como eu deixei aqui o meu testemunho de jejum, faça propósitos com Deus, confia nele. Talvez você não vai fazer um jejum radical como o meu, né? Mas eu creio que grandes milagres, quanto mais difícil é aquela coisa que a gente está pedindo, aquela cura, aquela conversão, aquela transformação, eu acho que vale a pena também que a nossa devoção seja do mesmo nível. Eu creio. Eu creio que uma devoção radical, ela toca o coração do Senhor porque ele ama quando a gente entrega para ele algo que nos custe. Eu amo quando Davi falou que ele não daria a Deus algo que não custasse, o sacrifício que não custasse a ele. Gente, sinceramente, o que são algumas horinhas sem comer um alimento? Por mais que a nossa carne, ela vai ficar fraca ali, a gente às vezes vai ficar até meio irritado, porque o jejum ele faz isso, mas ao mesmo tempo o nosso
espírito, ele é fortalecido, a carne ela vai para segundo plano e o espírito ele é fortalecido. Quando você estiver fazendo o jejum, fica fique em espírito de oração, tira um tempo para orar com qualidade, busca na palavra, sabe? Chama uma amiga para orar com você, divide as suas lutas, não ande sozinho. E eu quero aproveitar e dizer que você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu oro para que o Senhor levante amigos, amigas para estar ao seu redor, para te dar a mão, sabe? E te ajudar nessa caminhada, nessa dificuldade que porventura você possa estar passando. Confie, espere, porque Ele é fiel. Ele fez na minha vida e eu tenho certeza que Ele pode fazer na sua também, se você crer. Amém? Compartilhe esse episódio com alguém. Esses episódios de testemunho são maravilhosos para você semear como algo evangelístico, manda para um amigo, manda para aquela amiga do trabalho, manda para alguém da sua família e se inscreva no nosso canal para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Até o próximo.